Sejam bem-vindos. Eu sou Fananime e esta é a página Balada Anime. Se ficou interessado, clique para poder interagir com a página e as publicações de imagens e vídeos Rendandaba. E não esqueça, não tem perdão, deixar a hashtag Balada Anime votando, convivendo com uma pandemia e os outros querendo ser mamil, malandro, etc. Tenho cumprido com as minhas obrigações de cidadão, pois voto desde 2006 e sempre votando no PT. Foi importante para a esquerda votar no seu candidato nessa eleição e para o PT conseguir mais representatividade política na cidade de São Paulo. Aqui os Zé Cotoco estão contando vantagem antes da hora, sobre isso com uma arrogância desgraçada, são uns pinguços dizendo besteira que nem sobre o hinduísmo, budismo, taoísmo, cristianismo ser o mesmo que tomar uma Brahma, cerveja, e fazer putaria, por exemplo. Isso de coronavírus pode ser considerado um sinal do apocalipse e eles fazem piada nessa questão. Com essa postura de direita extremista, o brasileiro acaba dando um passo para o passado junto com eles e se afastando não só da política de esquerda progressista, mas também da cultura variada geek como rock, animes, games, comics e questões da sociedade como cuidados dos animais, etc. Isso é um mau hábito, cultura, norma, comportamento preconceituoso e discriminatório que não vai mudar tão cedo, pois depende da educação das próximas gerações. As outras pessoas não vão mudar tão fácil assim. Eles não têm o direito de dar palpite na minha vida, nem nos temas da cultura geek e outros da sociedade que eles são contra. Isso faz com que toda vez que você ouvir dizer sobre esses temas, sinta raiva, já que eles odeiam isso e foram contra a vida toda. Pensa comigo, seria justo atacar alguém de outro estado que você não conhece e está vendo pela primeira vez? Não. Pois é isso que eles fazem comigo, essa verdade, nua e crua, de como o sistema não funciona, como eles que sabem que sou de política de esquerda, mas me conhecem de uma maneira inexplicável. Me odeiam a ponto de parar um carro criando um ponto de drogas na frente da minha casa, que como uma conspiração coincide com a data deles, implicando comigo alguém que eles ainda não conversaram. Tenho certeza, se virar amigo deles, ou seja, da direita, eles vão dizer: sempre te odiei, pois você é da esquerda, procura um novo lugar para morar. Senão eu te estrupo e te mato, sai minha rua, pois sou dono dela. Isso se tiver a sorte de resolver esse assunto com esses desgraçados. A questão é se eles estão vivendo a minha vida e fazendo as minhas coisas por que motivo eles estão implicando comigo, ainda, se são da direita porque estão interessados em assuntos da esquerda. Se era suposto deles terem um ofício, especialização, ou seja, a profissão que a família segue, eu era um universitário, tudo que faço é muito específico e tem a ver com o meu eu, com a minha essência. Por exemplo, sou ruivo, desculpa ter que apontar o óbvio, dizer o que eles não dizem, que isso não tem sentido. É tudo combinado, encenado ou interpretado. É interessante mencionar que eles estão na farra a vida toda, são os nem, ou seja, nem trabalha, nem estuda, tá ouvindo essa música funk proibida de pedofilia, apologia ao crime, etc. A maioria acorda 6 da noite para beber na frente de casa, às custas dos outros, não faz mais nada da vida, além de cometer crimes, e a direita ainda leva a culpa do que eles fazem, tancando eles
Para eles serem criadores de conteúdo na internet, apenas arrumando confusão na frente da minha casa, não estou vendo nenhum nisso sentido, é muita falta de senso comum. Não entendo essa direita moderna. Eu era do tempo que as pessoas da direita só trabalhavam, bebiam e brigavam. Pela ordem crescente só faziam sexo para ter filhos e a mulher só conhecia marido quando ia casar. Tinha uns que eram da esquerda quando novos e quando cresciam e tinham por volta de 20 anos apanhavam do pai e acabavam viravam de direita e passavam a vida toda reclamando disso. Muitas vezes eu vi isso da direita, a verdadeira, não essa de hoje, por isso me tornei de esquerda. Hoje, com a rede social no seu aparelho portátil e a velocidade da informação no seu cotidiano, entre outras coisas da globalização, fazem a direita apenas ter os chamados nem que deitam e rolam só, mostrando uma política de direita sem ideologia, apática, sem identidade e muito superficial. Em sua maioria, a nova direita é composta dos chamados nem. Isso é uma falha na teoria de Darwin da evolução humana, pois eles não têm o hábito de se especializar ao utilizar a força em trabalhos manuais ou o cérebro em trabalhos intelectuais. Eles mais utilizam aplicativos para fazer isso em seu lugar, assim acabam regredindo nessas áreas humanas, mas não generalizo, pois apenas já ouvi falar de mudanças, mas não vejo isso no meu cotidiano. Saio pouco de casa e tento ter uma vida produtiva, mas com o Zé Cotoco do bolo fazendo isso estão sendo muito nocivos, tóxicos, não saudáveis para a sociedade. Casos de saúde pública, assim. Não posso mais comentar sobre eles, praticamente não saio mais de casa com essa epidemia de coronavírus, ainda por cima, dá para contar nos dedos. Às vezes que saio e moleque que acaba de chegar aqui e tá passando na rua pois saiu para peidar, não me conhece, tá falando de mim, me xingando e eu só fico me defendendo como se fosse um escudeiro. Além desses crimes, eles podem estar envolvidos com a prática de furto, receptação, extorsão, constrangimento, injúria e calúnia. Eles são estelionatários, contaram mentira a vida toda e agora fazem pior que as mentiras que contavam e ninguém mais acredita neles. Qualquer retardado que vier dizendo que sou amigo de Zé Cotoco racho a cabeça, pois existe conflito de interesse e ai nem conheço esses vagabundos, comigo eles não têm vez. Vou contar uma história do 157 por bolo de porco macaco. Ele foi tirar esse certificado de reservista brasileiro e aceitou fazer o serviço militar. Fez o juramento à bandeira na frente de todos os outros participantes. Só que ele mais tarde não gostou da ideia de ser militar e acabou que ele desertou de servir o exército com uma desculpa ridícula e ainda hoje conta vantagens sobre isso. Fico pensando na desculpa que ele inventou para escapar e no oficial dizendo para ele, você tem razão, o exército não aceita gente assim, kkk. Além disso, 157 por bolo de porco macaco. É de outra ruas ou bairros bem distante e não tem nada que ver comigo. Ele era um funkeiro, não ia para escola quando era criança. Ele ganhou um computador, reserva, meu de caridade. Com algumas músicas, jogos. Hoje não tenho mais contato com ele que fica me infernizando, ofendendo de longe, acabando com a minha vida, dizendo, pasmem, que ele acha que é meu mestre e tá vivendo a minha vida.
Além disso, hoje ele é arrogante, odeia todo mundo, inclusive as mulheres, pois a primeira namorada que ele terminou foi hackeada e quando ela namorou outra pessoa, teve um filho recém-nascido, ela perdeu tudo dessa conta e foi ofendida por ele sem saber. Ainda a irmã viveu a vida toda do lado dele e gosta das mesmas coisas que ele. Eu emprestei o computador, hoje ela que gosta de música oriental e ele está vivendo a vida dela. O pai é o 157 para catar cavaco, da política de direita que veio do interior e só carrega madeira. Os Zé Cotoco ficam bêbados nos dias da eleição e dizendo merda como que são de direita. Mesmo não votando, ficam conversando bêbados sobre política, o que mostra que eles não votam, já que isso é contra a lei no dia da eleição. Por isso não cumprem com a convocação para exercer seu direito de cidadão brasileiro que é votar. Por causa disso eles não podem ser chamados de filhos da pátria, ou seja, cidadãos brasileiros formalmente falando. Provavelmente eles não têm nem o certificado de serviço militar, já que votar é necessário para ser um cidadão quando se trata do homem e fazer de tudo, aliás, sem o certificado de reservista. Um indivíduo não pode ser contratado por órgãos públicos mesmo aprovado em concursos públicos, não pode tirar passaporte, e não pode regularizar a documentação para empregos formais. Quem não tem o reservista, além de não poder votar, não pode trabalhar de carteira assinada. Logo ele não pode provar que é cidadão brasileiro, pois não comprova que cumpriu com suas obrigações legais de cidadão. Quando se trata desse assunto, o homem tem muitas desvantagens com relação à mulher, já que ela não precisa de ter reservista para ser cidadã brasileira. Os homens, se não votam, perdem a cidadania e assim o reservista, já a mulher só o título de eleitor e não deixa de ser cidadã. Outra vantagem pode ser de servir o exército sem o reservista trabalhando diretamente ou terceirizada. Logo, para casar legalmente tem que ter a cidadania e certificado de reservista. É interessante lembrar que as mulheres transexuais que viram homens podem fazer o teste de reservista e com isso ganhar o certificado, mas com ele vêm muitas obrigações.